Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 24, que diz assim: Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Amém? Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja, aqui no versículo 13 ele fala, sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Ele tinha a crença dele, de que ainda se estava ali no Antigo Testamento, que Jesus não era o Messias, ele entendia aquilo como uma ofensa profunda, sobre Deus. E ele era extremamente zeloso no amor dele por Deus. Então ele queria defender Deus de qualquer forma. Então, quando apareceu essas pessoas dizendo que Jesus era Deus, que Jesus tinha vindo, e tudo mais, ele ficou extremamente irado com aquilo e fez de tudo para defender a fé, defender aquilo que ele acreditava, ao ponto dele ajudar, de formas ali indiretas e diretas na morte, na prisão, na condenação, dos cristãos. Também consentiu ali para que essas pessoas perdessem suas terras, perdessem tudo aquilo que elas possuíam, por amor ao Senhor, E quando ele se converte, que ele começa a pregar sobre Jesus, que ele é levantado pelo próprio Jesus para anunciar a vinda dele, quem ele realmente era, levar também cura, e foi chamado especialmente para os não-judeus. Olha só, ele era um judeu, extremamente zeloso pela palavra do Senhor, e o Senhor levanta ele justamente para falar da palavra dele para os não-judeus, justo aquelas pessoas que os judeus tinham certeza absoluta de que nunca iriam
receber a misericórdia de Deus, de que Deus não se importava com essas pessoas, de que a salvação não era para elas. Então ele levanta Paulo, fala negativo: eu quero que todos tenham a oportunidade de vir morar comigo. Eu não me alegro com a perca de ninguém. Eu quero todos aqui comigo e eu vou estender a minha graça agora para todos aqueles que quiserem a salvação, E não vai ser mais para o povo judeu, porque os que não são judeus, se eles tivessem visto as coisas que os meus filhos viram, se eu tivesse me revelado a eles, eles não teriam agido da forma que os meus filhos agiram. Eles teriam se arrependido dos seus pecados na hora e vindo a mim na hora. Então eles falam: agora eu vou estender o meu plano para essas pessoas. E quando ele chegava nas igrejas, muitos tinham medo dele, porque sabiam quem ele foi. E muitos, por medo ou por mágoa ainda no coração, acabavam não aceitando ele, se recusando a aceitar ele pelo que ele fez. Mas muitos, como diz aqui no trecho, louvavam a Deus pela vida dele, pela transformação que Deus tinha feito na vida dele, e que agora, eles podiam ouvir a palavra do Senhor, eles podiam, ter o conhecimento da salvação ali, do desejo da salvação de Deus por conta da vida dele. Ele agora não era um perseguidor, mas ele anunciava a palavra do Senhor a todos, e eles tinham essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e ficavam muito felizes, louvavam a Deus, não queriam saber quem ele foi, mas sim quem ele era agora, E assim é nos dias de hoje também. Nós devemos nos alegrar pela salvação de todo pecador, não importa o que ele fez, porque quem julga é Deus. Se Deus não está julgando, se Deus quer aquela pessoa, se Deus levantou aquela pessoa, por que nós temos que ficar tristes? Por que nós temos que guardar no nosso coração sentimentos ruins em relação à pessoa, se Deus, que foi o mais prejudicado, mais humilhado, não se importou, perdoou essa pessoa e quer usar ela, Então nós temos que abraçar essas pessoas e nós temos que ajudá-las e nós temos que ficar felizes, nós temos que orar para que o Senhor guarde essa pessoa todos os dias, que ela nunca mais venha a tropeçar, que ela nunca mais venha a se desviar. Ficar felizes porque um dia nós também machucamos o coração do Senhor, nós também, por sermos zelosos naquilo que nós acreditávamos, também perseguimos vidas de pessoas, denominações. Então que nós venhamos a agir com amor, como o nosso Deus de amor com misericórdia, esquecendo o que se foi e focando naquilo que está à nossa frente agora, o novo ser que Deus transformou e quer usar. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. O Eterno te ama.